Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, onde vamos trabalhar hoje a produção textual. Isso mesmo, a produção de textos. Muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma aula. E vamos agora falar sobre a produção de texto. Vamos continuar corrigindo as atividades do primeiro capítulo para darmos início, ao nosso segundo capítulo, onde vamos trabalhar mais a produção do que a interpretação textual. Tá? Quero aqui sintetizar as características que temos analisado nos textos que temos lido acerca do conto de mistério, né? Vamos continuar agora a partir da página 36, continuando falando sobre esse gênero textual. As características do gênero de conto de mistério, vocês já estão cientes, são advérbios que causam suspense, são enredos misteriosos, dramáticos, que não revelam muito acerca do perfil e informações acerca dos personagens, deixando assim um ar mais misterioso, né? Um ar mais de suspense, tá bom? Então já peço que vocês abram aí o livro de vocês na página 36. Vamos continuar a partir do segundo texto, cujo título é O Casal de Velhos. Peguem o livro de vocês, o livro Prof de Português, produção textual, e abram na página 36. Enquanto vocês abrem, eu vou colocar aqui o cabeçalho da escola, tá bom? Pronto, gente, então vou compartilhar aqui com vocês o nosso livro para que vocês possam acompanhar a leitura comigo, tá bom? Temos aqui já um texto, como vocês podem ver, e aqui também temos algumas informações acerca desse conto. O conto a seguir traz mais um exemplo de narrativa de suspense. Os ingredientes são os mais misteriosos. Uma noite de tempestade, um viajante solitário e sem origem, uma estrada deserta, ilusões, um casal de velhos que vivia em uma casa estranha, misturados em uma boa dose de suspense. Misturados a uma boa dose de suspense. Esses elementos prendem o leitor do início ao fim desse excelente texto do escritor paulista Edson Gabriel Garcia. O casal de velhos. O céu estava escurecendo rapidamente, fechado com nuvens escuras, quase pretas, anunciando uma tempestade de trovões, relâmpagos e água pesada. Manezinho apressou o passo na estrada deserta, meio sem saber o que fazer. Tinha pegado uma corona até o trevo e agora caminhava em direção à cidade que se escondia do lado de lá da pequena montanha. Quase uma hora de caminhada e via apenas a estradinha se espichando em direção ao monte de terra. Tomaria chuva, com certeza. No máximo, tentaria se esconder debaixo de uma daquelas árvorezinhas raquíticas que margeavam o caminho. A escuridão aumentou ainda mais, fazendo com que ele, um homem danado de corajoso, tivesse medo do temporal e do aguaceiro que estavam para vir. Pensou em correr um pouco, mas desistiu.
achando que de nada adiantaria. Olhou para cima como que buscando explicação e resmungou: que venha água, que eu não tenho medo. Mal acabaram de resmungar, avistou uma casinha branca e suja, na beira da estrada, quase sem vegetação. Manezinho levou um susto que o fez se arrepiar. Até bem pouco atrás, algumas dezenas de passos antes, a casinha não estava ali. Ou estava vendo uma miragem, ou o medo da tempestade era real e não estava deixando ver nada à sua frente. De qualquer forma, após a primeira impressão de estranhamento, apressou-se em bater a porta e pedir guarida, antes que a natureza o castigasse. Ó de casa, silêncio. Ó de casa, tem gente aí? Ouviu um ruído de ferro rangendo e a porta de madeira se abriu. Um rosto velho, cheio de rugas, mas simpático, apareceu com um sorriso acolhedor. Manezinho se explicou à velha senhora. Pode falar se quiser. Pronto, vamos lá então, continuando. Como eu estava falando para vocês, perdão, tive que parar aqui para conversar aqui com a turma. Então a gente parou aqui. Vem chuva brava aí, minha senhora, ainda estou longe da cidade. A velha olhava ternamente para Manezinho. Se a senhora não se importar... Claro que não, meu filho, entre. A casa é pobre, mas dá para receber mais um. Obrigado, assim que a chuva passar eu vou embora. Não precisa ter pressa, a casa é pobre, mas cabe mais um. Entre. Manezinho entrou, a casa era pobre mesmo, ou melhor, reparando bem, a casa na verdade era estranha. Mais estranha do que pobre. O cômodo em que se encontrava era grande, escuro, com luz de velas e 3 cadeiras apenas. Havia um outro cômodo, mas estava fechado. Numa das cadeiras estava sentado outro habitante da casa, um velho, não menos simpático. Fique à vontade, disse, levantando-se para cumprimentá-lo com uma enorme mão fria. Sente-se. Manezinho sentou-se. Os velhos também se sentaram. Pareciam tristes, mas queriam conversa. O senhor vem de longe? Manezinho contou alguns pedaços de sua história. Não tenho lugar de onde venho. Faz 3 ou 4 anos que não tenho lugar fixo. Sou do mundo, andando aqui e ali. Paro um pouco em cada lugar. Trabalho, ganho algum dinheiro e torno a seguir caminho. Um cheiro forte de velas tomava conta do cômodo da história. Você não tem família? Manezinho não soube quem perguntou, se o velho ou a velha. Teve a impressão de que a voz não viera de nenhum dos dois, que viera de algum outro lugar. Tamanha era a quietude silenciosa do casal de velhos. Mais um pouco da sua história cheirando a velas. Não tenho. Já tive um dia, tive 2. 2? Uma família onde eu nasci e outra que me criou desde pequeno. Depois que eu cresci e aprendi uma profissão, resolvi correr o mundo à procura dos meus pais. E ainda não encontrou seus pais verdadeiros, Manezinho entendeu que a pergunta tinha vindo da velha senhora. A fraca luz das velas e o escuro do cômodo davam-lhe a impressão de que ela era transparente. Algo nebuloso, sem consistência. Achou que fosse maluquice sua, efeito do cansaço e medo da tempestade. Olhou mais fixamente para ela e respondeu: não, acho que nem vou encontrar, mas gostaria muito de encontrá-los e dizer-lhes que gosto muito deles, mesmo tendo sido criado por outras pessoas. Eu tenho uma fotografia deles me carregando no colo. Está muito gasta e estragada, mas é a única pista que eu tenho para procurá-los. Quem sabe um dia. Nós também passamos boa parte da vida procurando o único filho que tivemos. Manezinho teve a impressão de que fora o velhinho o dono da fala. Continuou a conversa, dirigindo-se a ele. Procurando? O destino tirou nosso filho. Eu não gostaria de morrer sem ver nosso filho. Um silêncio mortal, regado a cheiro de vela, barulho de chuva, trovões e relâmpagos. Interrompeu momentaneamente a conversa. Vou fazer uma sopa. O senhor aceita tomar um prato conosco? Aceito, claro. A velha senhora foi ao outro cômodo que estava fechado e no mesmo instante voltou com 2 pratos de sopa. Ofereceu um ao velho e outro ao Manezinho. Voltou, buscou outro para si e veio sentar-se junto deles. É uma sopa pobre, mas é a mesma que ofereceríamos ao nosso filho se encontrássemos. Manezinho tomou a sopa mais por gentileza. Não tinha gosto algum o líquido que ele levava à boca. Depois continuaram a conversa.
devagar, com intervalos de silêncio, mas sem parar. Havia nos velhos algo de extremamente simpático e familiar, algo que, apesar das estranhezas da casa e do comportamento deles, cativava Manezinho. Acho que seria a minha maior alegria reencontrar meus pais. Também seria a nossa grande alegria rever o filho que o destino levou. A conversa arrastou-se por mais tempo. Manezinho às vezes tinha a impressão de que conversava sozinho. Tamanha era a quietude do casal de velhos. Foi assim até que sentiu sono. A tempestade tinha passado e ele decidiu que podia continuar a caminhada. Mas a gentileza dos velhinhos segurou mais tempo, dessa vez para dormir. Não se vá, está escuro e a cidade fica longe. Durma aqui e amanhã você seguirá caminho. Não tem cama, mas você pode se ajeitar num canto qualquer. Ele agradeceu e aceitou. Encostou-se num canto do cômodo, esticou o corpo no chão frio, apoiou a cabeça na mala de lona que trazia consigo e dormiu. Dormiu cansado, ainda com fome, com frio e uma esquisita sensação de não estar entendendo direito sua presença naquela casa e a conversa com o casal de velhos. Dormiu mal, uma noite cheia de sonhos estranhos, pesadelos incompreensíveis. Acordou da noite mal dormida com a luz forte do sol filtrada pelo grosso vidro da porta da casa. Ainda cansado pela noite de sono ruim, correu lentamente os olhos pelos espaços da casa, procurando primeiro a presença de velhos e depois os objetos conhecidos. Não encontrou nenhuma coisa nem outra. Não havia barulho de pessoas. Não havia sinais de vida. Só 3 cadeiras escuras encostadas à parede e 4 cavalates de ferro cromado. Na frente do cavalate, como se fosse um altar, enormes castiçais com grandes velas brancas pareciam arrumados para alguma cerimônia. Ele deu um pulo, o coração batendo desesperado, quase a boca, e correu para a porta, abrindo-a imediatamente. Não fosse Manezinho quem era, uma pessoa acostumada às surpresas, às mudanças, aos reveses da vida. Teria sucumbido antes do susto que levou quando percebeu onde estava. Acabara de passar a noite na capela do cemitério da cidade. Saiu disparado em direção ao portão. No caminho, encontrou uma pessoa, provavelmente o coveiro, cavando 2 covas. Parou afobado junto ao homem e perguntou-lhe: o senhor pode me dizer se há por aqui uma pequena casa habitada por um simpático casal de velhos? O coveiro ergueu o corpo, descansou a pá, suja de terra, e respondeu: não, moço, no caminho da cidade só tem mesmo cemitério. Agora, o casal de velhos simpáticos de que o senhor está falando pode ser o que morreu essa noite. São 2 velhos que moram perto da escola. Eles morreram depois da chuvarada. Essas covas são para eles. Um arrepio profundo quase revirou o corpo de Manezinho. Lembrou-se da conversa da sopa, do cheiro da vela. Onde o senhor disse que eles moram? Moravam, moço. Agora já morreram. Onde eles moravam? Perto da escola. Todo mundo sabe, é só perguntar. Manezinho disparou pela estrada. Estava um pouco longe, mas a carreira foi tão aflita e desesperada que, num instante, a cidade chegou perto dele. Mais um instante descobriu a casa dos velhos, de casal de velhos. Sentiu que estava perto, bem perto de alguma explicação. O cheiro de velas no interior voltou aos seus sentidos quando entrou na pequena sala onde estavam. Lado a lado, os 2 caixões de madeira com os corpos. Aproximou-se devagar e viu os rostos do simpático casal com quem passara a noite anterior. O estômago vazio resmungou em coro com o coração acelerado. Ali estavam seus 2 companheiros de conversa, mas faltava alguma coisa ainda. Faltava uma explicação. Por que ele? Por que eles? Por mais que procurasse entender o episódio da noite passada no cemitério, não conseguiram encontrar explicações. Ficou muito tempo de pé, parado em frente aos corpos. Em meio à curiosidade das pessoas que ali estavam, alguém lembrou-se de convidá-lo a sentar-se. Manezinho agradeceu e sentou-se. Os olhos começaram a correr à parede, mecanicamente procurando aqui e ali os detalhes que estavam escapando de sua compreensão. E foi assim, nessa procura, recolhendo pedaços de lembranças, que reparou em uma moldura desbotada presa à parede. Não é possível, não é possível. Apanhou sua carteira e, atrapalhado, remexendo papéis e cédulas velhas de dinheiro, pegou uma pequena fotografia. Nela, um casal abraçava carinhosamente uma criança de cerca de 3 anos. Era a foto dele com seus pais verdadeiros, primeira e única foto, relíquia guardada por anos e anos. Manezinho levantou-se trêmulo e se aproximou da foto maior da parede. Ergueu a sua e comparou. Eram rigorosamente a mesma foto. A cidade toda ouviu o grito do Manezinho. Muito bem. Ok, pessoal. Um texto longo.
Ponto de mistério deixa alguns detalhes, nos deixa curioso acerca de alguns detalhes, né? Especialmente por não saber se eram os pais dele, né? Quando ele começa falando ali aquela questão sobre ele só morrer depois que encontrar os pais dele, aquilo ali me deixa mais curioso para saber se de fato eram os pais dele. E de fato eram os pais do Manezinho, tá bom? Agora a gente vai realizar algumas atividades acerca desse texto aí, tá bom? Vamos começar pelo primeiro quesito, onde dizemos aí que tipo de narrador encontramos nesse ponto. Que tipo de narrador encontramos nesse? Narrador observador, narrador personagem, narrador onisciente. Qual é o tipo de narrador que encontramos? Observador, personagem ou onisciente? Nesse caso aí, pessoal, nós encontramos o narrador observador. Por que o narrador observador, professor? O narrador personagem é aquele que participa das ações, é aquele que está lá, ele mesmo participou, ele mesmo sofreu a ação e ele mesmo está narrando a sua própria história, tá bom? Narrador observador é apenas aquele que observa, ele não estava lá, ele apenas viu a história e agora está narrando a história, está contando o que aconteceu, mas ele não estava lá. Bom, ele não, na verdade, ele pode até ter estado lá, mas ele não sofreu aquela ação. A ação não foi com ele, tá bom? E o narrador onisciente é aquele que sabe tudo do personagem. Ele conta detalhes do personagem, sobre o seu passado, tal, tudo mais, tá? Ele é o que tem mais conhecimento acerca do personagem. Nesse caso aí, pela leitura do texto, a gente deduz que o tipo de narrador é o narrador observador. Tá bom? Ele presenciou a ação, ele viu, conseguiu narrar, mas a ação não foi com ele, tá bom? A história não foi sobre ele. Ele não usa a primeira pessoa de singular, ele sempre usa a terceira pessoa de singular, tá bom? Vamos agora para o segundo. O segundo diz o seguinte: transcreva. O segundo diz: transcreva do texto um enunciado em que podemos identificar a presença desse tipo de narrador. Bem, quase todas as partes do texto, pessoal, elas indicam isso, tá bom? Por quê? Em todas as partes do texto, ele só usa a terceira pessoa, tá bom? Ele não usa a primeira pessoa. Em todos os parágrafos aí, você vê que ele sempre se refere ao personagem como ele ou então Manezinho. Ele não fala eu fiquei assustado, não, ele fala Manezinho ficou assustado, Manezinho correu, que é o nome do personagem, tá? Então ele utiliza aí a terceira pessoa de singular. Como ele não é narrador personagem, não foi ele que sofreu a ação, ele não pode dizer eu fiquei assustado. Não, ele tem que dizer ele ficou assustado, tá? Manezinho ficou assustado. Por quê? Porque ele não sofreu a ação. Quem sofreu a ação foi Manezinho, ele está apenas narrando, tá bom? Pronto. Terceiro, quanto tempo dura a história narrada? Agora a gente vai trabalhar a questão do tempo. Lembra que eu falei, pessoal, que todo conto, ele precisa ter o quê? Quais são as características do conto? Personagem, narrador, tempo, local e etc. Personagem, narrador, tempo, local. Além disso, a gente também tem enredo, tem o clímax, né? Enfim. Então, nesse caso aqui, ele está procurando saber qual é o local, qual é o tempo, perdão. Quanto tempo durou essa ação aí? Nesse caso aí, foi de um dia para o outro, né? Lembrando que esse tipo de resposta, pessoal, a gente vai ter que ler o texto e interpretá-lo. Não vai ter, no texto, vocês não vão ver alguma coisa do tipo, o texto o conto durou 2 dias. Não, vocês vão ter que realizar deduções, inferências. Vocês vão ler e, baseado no que vocês leram, vocês vão conseguir identificar quanto tempo se passou. Por exemplo, a gente vê que ele descreve bastante o local e a hora. Ele fala de noite, numa chuva,
num dia chuvoso, eu passei a noite lá, logo pela manhã eu saí. Então a gente entende que tudo isso se passou no momento da noite, que foi quando ele encontrou a casa, passou a noite lá, e de manhã, que foi quando ele encontrou o coveiro, que foi procurar saber sobre aquele casal de velhos simpáticos. Então se passou em basicamente um dia, entre a noite e o dia. Tá bom? Vamos para o quarto agora. O autor inicia o conto descrevendo o céu. Como essa descrição contribui para a narração? Ele começa descrevendo o céu. Como essa descrição contribui para a narração, pessoal? Contribui de forma, pessoal, a dar mais características misteriosas acerca do texto. Tá? Ele descreve o céu de maneira sombria, de maneira misteriosa, e isso contribui, já que o texto é um conto de mistério. Por ser um conto de mistério, todo o texto precisa ser rodeado por essas características de mistério. O céu preto, nublado, um local sem ninguém, um local sem a presença de pessoas e tudo mais. Tudo isso vai contribuir com o texto, tá bom? Vamos responder agora o quinto quesito. Uma forma muito simples e eficiente de escrever os ambientes e os personagens consiste na atribuição de adjetivos. Relacione os ambientes, objetos e os personagens aos respectivos adjetivos ou expressões adjetivas. Para isso, observe o texto. Aí a gente vai fazer uma relação aqui entre esses adjetivos, entre esses substantivos aqui, com esses adjetivos aqui, ó. Espera aí. Pronto. A gente agora vai fazer uma relação entre os adjetivos e os substantivos, tá bom? Esse daí vocês vão fazer. Vamos deixar aí. Eu vou deixar esses dois aí, tá bom? O quinto e o sexto eu vou deixar para vocês responderem aí em casa, tá? O quinto e o sexto. Pronto. Tá aqui a resposta para vocês. Pronto. Mas aqui eu vou querer que vocês respondam aí em casa, tá bom? Agora vamos pular para a próxima página. Página 42. Sétimo, vamos lá. Sétimo quesito, na página 42. Sétimo quesito. Como você se lembra, é muito comum nos pontos encadear os fatos em direção a um clímax, isto é, um momento de maior tensão na história. Pensando nisso, em que momento se dá o clímax desse ponto? Qual o momento de maior tensão desse ponto? Tá? Nesse caso aí é quando ele descobre que os pais, né, que ele acorda, ele descobre que os velhos estavam mortos, e depois descobre que os seus pais, que eram seus pais, né? Então é o momento que ele acorda, percebe aquele cemitério, né? É ali que ocorre o maior suspense, né? Tá bom? Lembrando que clímax, pessoal, não é desfecho, tá? Desfecho é quando a história finaliza e ele dá a conclusão da história. O clímax é quando ocorre aquele momento de tensão, perto já da conclusão. Então, o momento de tensão é quando ele acorda e vê que os casais não estão mais lá. E aí ele descobre que eles vieram a óbito, vieram a falecer. E o desfecho, que é a parte final, é quando ele descobre que eles eram os pais dele. Tá bom? Oitavo, qual é o conflito desse ponto? O conflito é a busca pelos pais e o casal de velhos a busca pelos filhos. É o conflito desse texto aí, desse ponto. Nono, qual é a importância desse conflito para o texto? Vamos lá. Qual é a importância desse conflito para o texto?
Qual é a importância, pessoal? É importante, esse conflito é importante? Claro que é, pessoal. Pois é essa busca pelos pais deles que causa também essa tensão, esse mistério, esse suspense, tá bom? Pelo fato de ele buscar os pais e o casal de velho buscar os filhos, ocorre essa tensão, ocorre essa busca pelos seus pais. E gera todo esse mistério no texto, tá bom? O encontro de Manezinho com o casal de velhos foi real? Explico. E aí, essa aí também eu vou deixar para vocês responderem em casa. Foi real? Se liguem na última parte do texto, tá? No momento que ele acorda na capela do cemitério. Façam a leitura daquela parte e tirem as suas próprias conclusões, baseado no que vocês leram. Se foi uma ilusão ou se foi real, tá? Baseado nessa última parte aí do texto, beleza? Então, e temos o 11º também, que diz o seguinte. No segundo parágrafo do texto, o narrador apresenta Manezinho, preocupado com a tempestade. Por isso, bateu na porta para pedir guarida. No texto, essa expressão significa pedir ajuda, abrigo. Você conhece alguma expressão de uso coloquial equivalente a essa? Pedir, talvez, ajuda, socorro, abrigo, pedir, talvez, acolhimento, né? Pedir uma noitada, pode ser também, para passar a noite. Bem, são várias expressões regionais. Se vocês conhecem, vocês vão colocar aí, tá bom? Bom, pessoal, então, a gente finaliza aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar realizando essas correções aqui. Tem muito conteúdo para a gente ver ainda, tá bom? Inclusive, a gente vai ver a questão da transitividade verbal ainda na próxima página aí, beleza? Bom, eu vejo vocês na próxima aula. Respondam esses quesitos que ficaram para responder em casa, tá bom? São respostas pessoais, portanto, vocês não precisam mandar para mim, porque são respostas pessoais, tá bom? As respostas pessoais vai dar conclusão de cada um de vocês, portanto, não existe uma resposta correta nem uma resposta errada, tá bom? Fico por aqui, vejo vocês na nossa próxima aula, tá bom, gente? Foi um prazer novamente. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no Class App, tá bom? Gostei também de ler esse texto, achei bem interessante, me cativou bastante. E esse é justamente o motivo, o propósito do texto do conto de suspense. Ele busca trazer curiosidade, suspense e cativa, né, o leitor. Então, eu tenho certeza que vocês também ficaram cativados, especialmente ao descobrir sobre os seus pais, tá bom? Fico por aqui, qualquer dúvida, estou à disposição no Class App, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima aula, tchau!